poucas coisas que dizem que gostas de alguém como dar um bom presente. Bom dia, malta! Já sabemos que o Natal é como a época top de consumo do ano, então acho que temos que falar disto agora que vai começar novembro, porque é quando a gente começa a fazer as compras de Natal. E neste vídeo não quero falar de esse argumento de como Natal é para estar com a gente, não para receber coisas, etc. Todos gostamos de receber coisas no Natal. Durante todo o ano, mas especialmente no Natal. E quero receber coisas que tu gostes. Essa é a realidade, não vamos mentir-nos, que sim, é super lindo ver estar a ficar com os avós, ver os tios, não sei o quê, se tem sorte de ter uma família feliz, mas receber coisas também é fixe. Não vamos mentir-nos, podemos recebê-las, valorizar a família e ser conscientes sobre o consumo ao mesmo tempo. Eu sei, deveriam dar-me um prémio por dizer isto, deveriam. Mas acho que de momento não. Vamos começar. Do que verdadeiramente quero falar-vos neste vídeo é de que sinto que o problema principal que a gente tem com os presentes, não só do Natal, mas em geral, é que muitas vezes não nos centramos tanto na parte intencional de dar um presente. É tão fácil, especialmente se temos que dar coisas a gente que não conhecemos tão bem ou com que não estivemos em contato por muito tempo, não sabemos o que são os seus gostos atuais, cair nesta tentação de comprar uma coisa assim, um bocadinho, uma coisa qualquer que tu achas que pode ser ficha, quando sinto que muitíssima gente ficaria tão feliz se simplesmente tomáramos um bocadinho de tempo extra para tratar de investigar o que elas realmente gostam e dar-lhes um presente no que se sente que tu estavas a pensar sobre essa pessoa. E não tem que ser o presente ideal, mas o fato de tentar de fazer o esforço de que essa pessoa receba uma coisa com a qual tu estás a comunicar-lhe que pensaste nela, nos seus gostos, e de que até certo ponto tu estás a compreender o que é ela enquanto pessoa, enquanto mundo emocional, enquanto mundo psicológico, até físico. Sinto que é uma parte super importante que muitas vezes não se tem em conta quando se tem que dar presentes. Especialmente no Natal, que é atualmente uma época assim mais de consumo, na que às vezes dar o presente ter um presente que dar tem prioridade sobre eleger o presente correto em tantas ocasiões. Se este não é o vosso caso, sempre recebides presentes super fixos, melhor para vós, sem problema. Mas sinto tanto que a intenção detrás da prenda é uma parte tão importante, não só do ato de dar um presente, mas também do que é o espírito do Natal. Porque há poucas coisas que dizem que gostas de alguém como dar um bom presente. Dar um bom presente é uma arte muito difícil, especialmente se não tiveste tempo ou fizeste o esforço de conhecer, ver a uma pessoa, dar um presente bom pode ser super difícil. E não estou a dizer isto de esta pessoa diz que queria esta coisa 5 vezes e não a querer. Não, estou a falar de um presente que mostra que tu conheces a outra pessoa. E sinto que é uma arte, malta, é uma arte. E sinto que não só é uma arte enquanto etiqueta, conhecimento, relações pessoais, mas sinto que também é parte inerente e imprescindível do espírito do Natal, porque pode ser uma coisa nada cara, pode ser uma coisa básica, ou às vezes muito específica, mas tem uma especificidade especial. E antes de que vayades embora deste vídeo, isto está diretamente relacionado com o consumo mais consciente. Porque às vezes compramos mais coisas, são mais caras, no nosso intento de dar um presente com uma compreensão melhor da outra pessoa. E essa maneira de reforçar esse vínculo emocional levaria a um consumo mais consciente, porque seria uma lição com emoção e pensamento detrás de nós. Mas quem não conhece a essa pessoa que sempre dá coisas que ela gosta a gente que é como óbvio que não gosta dessas coisas, é até certo ponto um tipo de egoísmo que às vezes regalas coisas que tu gostas pensando que outra pessoa as vai achar que são interessantes, que vai gostar, mas às vezes é egoísmo, malta. Às vezes dizes, sim, eu gosto, então outra pessoa tem que gostar. Então, o fato é a ação de eleger
uma prenda leva a um consumo também mais consciente, porque também se nós mesmos soubermos os objetos que realmente nos vão fazer felizes e que muitas vezes não são o que nós pensamos, aí eu perguntava, disse, sim, idealmente eu compraria, idealmente eu comprava uma mala de Louis Vuitton, não sei o quê. Malta, a mim receber uma mala de Louis Vuitton Nadal não me ia fazer feliz. Está garantizado. Mas um presente que tu abres e tu ves, no momento que tu ves esse presente, tu podes perceber que essa pessoa estive a pensar em que ia dar-te. Isso não tem preço. É um consumo muitíssimo mais consciente, porque estás a fazer realmente um esforço consciente por entender a outra pessoa, por buscar o objeto perfeito. E, obviamente, eu sei, isto não se pode fazer em todas as situações, às vezes tens que dar um regalo a alguém por algum motivo, e às vezes não gostas da pessoa, às vezes não tens nenhuma ideia. O fato de fazer o esforço, eu acho que sempre se vê refletido na prenda. Por exemplo, não conheces muito, mas pela idade, por isto por outro, ou sempre leva alguma coisa de cor verde. Pois, gosta do verde. Ou sempre leva meias destas com desenhos divertidos, de, não sei, bananas. E pois já tens uma coisa que requeriu um ato consciente de pensar, evaluar com uma certa profundidade o que a outra pessoa podia gostar. É tão fácil como isto conseguir um consumo mais consciente, porque quando já tens uma ideia geral do que a gente gosta ou do que elas vão desfrutar, já não tens que estar a pensar em validação, em se... Malta, vocês viram no trend de TikTok de Natal da Ralph Lauren, no que a gente está obsessionada com fazer que a sua experiência de Natal inteira seja de Ralph Lauren. Uma loucura. Isso é validação, é status. E a quanta gente lhe importa? E se alguém lhe importa, deveria essa gente estar a opinar sobre a vossa vida? Provavelmente não. Um consumo consciente de coisas com intenção, que muitas vezes são até mais económicas, acho refleta um espírito do Natal muito mais saudável, muito menos relacionado com o consumismo, porque ter 20 prendas quando nenhuma delas reflete que a gente que deu-te as prendas te conhece, é um tipo muito específico é muito distinto de solidão. E, obviamente, temos também a pressão da publicidade e a pressão social, porque às vezes parece que se o Natal não é materialista, como que não estás a meter-te esforço. Não só o Natal, mas muitas coisas, como que se não estás a gastar dinheiro, a comprar coisas caras e ter tudo o mais fixo possível, que é muitíssimo mais trabalho, porque, malta, o Natal, todas estas festividades são muitíssimo trabalho. A comida, as prendas, as decorações, invitar a xente, onde sentar a pessoa A que non se leva ben co a pessoa B, mas as duas teñen que estar invitadas porque sí. É tanto traballo, é tanto consumo, é tanta pressão a todos os niveles de publicidade social, de família, de o que dirá a xente, etc. Quando devia ser uma coisa muito mais singela, que se eu quero ter 50 decorações, pois pode tê-las, não é o problema. O problema é onde estão as prioridades, é onde está a intenção quando se faz as coisas. Então, durante estas épocas, especialmente, centrar-nos na conexão, na partilha, no consumo responsável e não deixar-nos levar pela publicidade, pelos anúncios que parecem filmes das marcas de perfumes, por estar presentes, descansar e partilhar tempo com a gente, porque queres partilhar tempo. Todas estas ações levam a ter um consumo mais consciente durante estas épocas de festividades, porque quando as prioridades não estão na compra, quando não estão no consumo, no dar prendas suficientemente boas, de acordo com os estándares que se calhar nem sequer são os da pessoa que vai receber a prenda, então é quando o consumo pode muito facilmente voltar-se excessivo. Mas isto é tudo pelo vídeo de hoje. Espero gostaram, espero encontrarem que é útil para vocês. Adoraria saber as vossas opiniões nos comentários sobre o que acham sobre fazer um consumo mais consciente durante o Natal. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!